Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a madrasta. Será que são todas más? Vamos juntos! Primeira coisa que precisamos pensar é na palavra, né? Madrasta. Então a gente volta lá atrás na origem, no século VIII, em latim, a palavra matrasta, que tem o significado de nova mulher do pai. Ou então a origem que vem também de mater, que vem o significado de mãe. Então na etimologia da palavra é apenas isso, né? É uma outra mãe ou então uma nova mulher do pai. E toda madrasta tem um enteado ou enteada. E a palavra enteado também, lá do latim, que é o antenatus, significa nascido antes, ou seja, é alguém que nasceu antes daquela nova união, antes da união atual. Então, dentro da história da palavra, a gente vê que não tem nada de ruim, né? Não tem nada de má nessa pessoa que vai estar ali, então, assumindo uma outra função, um outro papel. E aí, então por que às vezes a gente vê essas brincadeirinhas de madrasta ou boadrasta? Por que a gente começa a ver essas diferenciações? Na verdade, nós estamos mergulhados em uma imagem estereotipada, repleta de preconceitos mesmo, que vem de onde? Das histórias infantis, né? Elas estão cheias de madrastas, mas invejosas, cruéis, egoístas. E aí nós trazemos então essas ideias, esses preconceitos para nossa realidade. É como se estivesse realmente algo enraizado dentro de nós. E aí a gente tem algumas diferenciações. Alguns papéis, quando a gente pensa no papel, a gente já pensa como algo bom. Então, se a gente falar assim, aquela mãe, já vem na nossa ideia alguém bondoso, alguém protetor. E por outro lado, se nós falarmos aquela madrasta, já vem na nossa ideia alguém ruim, alguém que vai fazer algo de negativo, né, para aquela pessoa que vai estar convivendo com ela. Então, são as associações que nós fazemos. E aí, qual então que é o papel da madrasta? Né? Como que a gente pode estar entendendo isso? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a relação, né, da madrasta com os seus enteados, crianças ou adolescentes, é uma relação de um adulto com uma criança ou adolescente. Então, independente dessa palavra, dessa posição, a gente tem que ter muito claro isso na nossa cabecinha. É um adulto relacionando com criança e adolescente, ok? A outra coisa, ela não deve substituir a função de mãe, né? Claro que vai depender da especificidade de cada família, mas o papel, né, a figura de mãe é muito importante que ela seja preservada, até mesmo para a história da criança. Não há necessidade ali de uma substituição, né? Mas quando essa madrasta ela vive com os filhos do seu marido, algumas tarefas, como alimentar, dar banho, colocar regras e limites, elas precisarão acontecer, né? E elas são vistas, essas tarefas, como responsabilidades de um adulto que cuida de uma criança ou de um adolescente. Portanto, a madrasta, ela tem responsabilidades de um adulto diante dessa criança e desse adolescente. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Não é porque é madrasta que ela tem que me falar o que eu posso ou não fazer, que ela tem que me corrigir quando eu estiver fazendo algo errado. Qualquer adulto diante de uma criança fazendo algo errado que vai colocá-la em perigo, este adulto tem a responsabilidade de intervir, né? E aí, para ter uma melhor relação entre a madrasta e os enteados, é importante demais essa presença do pai, para que ele esteja junto, presente, para que ele estabeleça os limites e as regras em conjunto, porque dessa maneira, né, ele vai fazer parte das decisões em conjunto com a madrasta. E isso vai ajudar aos filhos a terem um respeito maior com essa nova companheira que está chegando, né, a vê-la com outros olhos. Então, esse pai é muito importante que ele entre nesse processo
para facilitar de alguma forma essa relação entre a madrasta e o enteado. Bom, é claro que nós não podemos esquecer que existem separações muito conflituosas, né? Muito difíceis mesmo de acontecer. E aí, às vezes, de forma consciente ou inconsciente, né, essa mãe, ela coloca um certo medo nos filhos em relação a essa pessoa que está na vida do pai. Às vezes por medo deles se apegarem a essa madrasta, ou medo de uma rejeição maternal, ou pelos próprios conflitos e medos dela em relação à separação. Então, ela pode estar colocando esses medos ou trazer informações que, de alguma forma, coloquem esses filhos contra mesmo essa nova mulher que está chegando, né? E às vezes até é engraçado a gente dizer, mas com missões, assim, de realmente atrapalhar, de infernizar a vida dela, né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente está recebendo essas informações das pessoas que estão ao nosso redor, né? Dos adultos que estão ali com a gente. Sei que para as crianças e adolescentes isso é muito difícil a gente pensar, mas nós, enquanto adultos, temos que estar avaliando tudo isso, né? Portanto, o que a gente precisa fazer, né? Nós temos que estar abertos para ver, perceber, sentir como que a pessoa, no caso aqui a madrasta, ela vai agir com a gente. Então, ter a nossa percepção daquilo que está acontecendo, né? Precisamos tentar nos livrar dessas lendas enraizadas, desses mitos existentes, né? E das percepções das outras pessoas em relação ao que está acontecendo, para que a gente possa então viver a nossa própria experiência, sem preconceitos. Estarmos abertos a perceber e a receber esse outro que chega na nossa vida da maneira que ele está se apresentando, ok? É um assunto delicado, claro que a gente depende de muitas variantes aí, né? De individuais, de quem é essa pessoa, mas de um modo geral é da gente tentar tirar de nós esses mitos mesmo e esses preconceitos anteriores, para que a gente tenha uma boa relação com essa pessoa que está chegando em nossa vida. Então, bom, gostaria de fazer um pedido aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma ideia de tema que eu possa estar colocando, deixem para mim aí sugestões para a gente poder estar trocando experiências, tá bom? Grande abraço, obrigado, até o próximo domingo.